Olá, aqui estou eu novamente no meu estúdio de gravação na varanda de casa e quero falar com vocês sobre um assunto que abordamos durante a nossa coluna na Rádio Ipanema nesta semana. O âncora do jornal onde a nossa coluna é veiculada, o meu amigo José Roberto Ercolim, aproveitou um assunto, né, que era pauta, o fato da Prefeitura de Sorocaba estar dando continuidade a um processo de castração de animais, entenda-se, gatos e cães, e levantou um assunto que eu tenho tratado há muito tempo, o fato da importância de uma atitude da Prefeitura de Votorantim agir de maneira preventiva, profilática, com relação às capivaras que habitam a cidade. E quero explicar. Votorantim é uma cidade que é cortada pelo rio Sorocaba e que tem uma população urbana de capivaras muito grande. Se você colocar no YouTube, você vai ver várias imagens de capivaras atravessando as avenidas. Eu já vi inclusive grupos de 25, 30 mais capivaras atravessando faixa de pedestre, dando exemplo para os seres humanos. O fato é que a minha preocupação é que chega em certo momento que as capivaras se proliferem tanto, são roedores, como ratos se proliferam muito, que a prefeitura, o governo de plantão, em algum momento chega e fala que precisamos abater as capivaras. Tanto pelo perigo, né, físico da sua travessia pelas avenidas, quanto de saúde pública, uma vez que elas são infestadas muitas vezes pelo carrapato estrela, que transmite através de uma bactéria da qual ele é hospedeiro, que é a febre maculosa, né? A febre maculosa, então, é transmitida por essa bactéria que habita o corpo do carrapato, que por sua vez, né, se utiliza da capivara como hospedeira. Bem, o que se pode fazer com relação a isso? Parece que não há nada que se possa fazer, né? Assim, em Viçosa, a famosa Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, no seu campus tinha uma população de mais de 100 capivaras. Eles promoveram um processo de manejo, mediante o qual se esterilizavam machos e fêmeas, né, um processo de manejo muito bem feito, respeitando inclusive as características da população de capivaras, que levou, ao longo de 4 anos, uma redução da população para menos de 10 indivíduos. Isso, inclusive, acabou propiciando um convênio, uma ação conveniada da Prefeitura de Belo Horizonte com a Universidade Federal de Viçosa para o controle das capivaras que habitam o Parque da Pampulha. O Parque da Pampulha é um parque importante, histórico, do ponto de vista arquitetônico, inclusive, da cidade de Belo Horizonte. Ali tem os jardins de Burle Marx. E as capivaras, além de outros transtornos, não respeitavam o fato do jardim ser de Burle Marx, então pastavam, pisoteavam e ainda pisoteiam. Porque o processo teve início e se findou agora em outubro de 2018, portanto os efeitos de controle de população vão acontecer no decorrer dos próximos anos. Mas isso é uma atitude profilática, isso é uma atitude preventiva. E a gente espera que as prefeituras de Votorantim, de outras cidades, e quero citar mais uma outra, Salto, na região de Sorocaba, Estância Turística de Salto, tem um parque bonito, importante, bastante visitado por moradores da cidade, por observadores de aves, porque tem uma ave e fauna variada lá. Tem uma população também significativa de capivaras. E ali, muitos carrapatos. Eu mesmo, observando aves lá, fui infestado por uma quantidade grande de carrapatos. Felizmente, é o que parece, nenhum carrapato estrela. Mas o fato é que essas cidades têm que pensar numa atitude preventiva para não chegar no limite de pensar no extermínio das capivaras. Para finalizar, quero frisar só que assim, o problema não é a capivara também, só é o carrapato, né? Exterminando as capivaras, os carrapatos podem estar lá. E em situação controlada, como num parque, por exemplo, você tem que tomar atitudes no sentido de evitar a proliferação desses carrapatos, que são indivíduos
muito persistentes no ambiente, né? Eles vivem até 20 centímetros abaixo da terra, pode ficar anos sem se alimentar, passou um hospedeiro ali, um mamífero, pronto, né? O bicho se alimenta e se prolifera. Então a gente espera que essas prefeituras sejam consequentes do ponto de vista ambiental e de saúde pública e tomem atitudes realmente consequentes. O que você pensa disso, né? Qual é a tua opinião? Você concorda comigo, discorda ou tem alguma alternativa que você acha que seja mais viável? Comente aí, tá bom? Abraço.